Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao Enfim Berlim. Eu sou a Mariana e eu vou falar sobre as perguntas mais frequentes que a gente recebe, porque assim, são 5 anos fazendo Enfim Berlim. Tem pergunta que a gente recebe o tempo todo, né? E eu acho legal, então, fazer um vídeo com essas perguntas, que talvez essa pergunta também seja sua. Inclusive, se a sua pergunta não foi respondida aqui, coloca aqui embaixo, comenta aqui embaixo. E eu faço uma parte 2, 3, 4, 20 desse vídeo, porque é isso, são 5 anos respondendo perguntas do pessoal. E eu não tenho problema de responder a mesma pergunta 357 vezes. Eu não tenho problema, eu não acho que existe pergunta idiota, eu não acho que existe pergunta burra, não existe nada desse tipo de pergunta. Só pergunte. Eu prefiro que você me pergunte, eu prefiro que você tire sua dúvida comigo, principalmente quem é nosso assessorado. Gente, não tem problema, só tira sua dúvida com a gente. Tem assessorados que têm até um pouco de vergonha, né? Fala assim, eu tô te incomodando tanto. Não tá, gente, não tá, não tem problema, não tem problema. Manda essa pergunta. Eu prefiro que você venha tranquilo e venha em paz do que, sabe o quê? Você fazer as coisas tudo do jeito que você achou que era, porque ficou com vergonha de perguntar, aí faz errado, aí depois fica frustrado, sai da Alemanha e vai falar mal da Alemanha no Brasil. É isso. Então, enfim, bora para as perguntas. Uma das perguntas que eu mais recebo por aqui é: brasileiro que tem residência em Portugal consegue emprego aí mais fácil? Gente, não. Gostaria, adoraria falar que sim, tá? Adoraria falar para vocês que sim, mas não. O que acontece é, apesar da União Europeia ter regras muito parecidas para todo, quer dizer, ter regras de comunhão, digamos assim, entre os países da União Europeia, quando se fala do assunto visto, cada um tem o seu, cada um faz o seu. Então vamos supor, se você consegue um visto em Portugal, você não pode trabalhar na Alemanha. Se você consegue um visto na Espanha, você não pode trabalhar na Alemanha. E isso vale também. Se eu conseguir visto na Alemanha, você não pode trabalhar em Portugal. A única coisa que você pode fazer é turistar, você pode, sei lá, enfim, passar um tempinho ali. Cada visto tem a sua regra, tem vistos que você só pode passar até 3 meses fora da Alemanha, tem vistos que não tem problema, você pode passar o tempo que você quiser fora. Enfim, isso varia bastante, mas chegando no outro país, vamos supor, você, sei lá, tem um visto em Portugal que você pode passar o visto, sei lá, de residência permanente, vamos supor, né? É, que você pode passar o tempo que você quiser e sair o tempo que você quiser. Ok, show. Mas chegando em outro país, vamos supor, sei lá, Grécia, França, Alemanha, você não pode fazer nada a não ser turistar naquele país. Eu quero me mudar para a Alemanha, mas eu moro em Portugal, tenho visto fulaninho, ou visto permanente, ou visto quer que seja. Não importa. Você vai pegar seus documentos brasileiros e começar do zero. Uma coisa que é importante você pensar é, se você já está prestes, vamos supor, já aconteceu bastante, tá? Com várias pessoas que vieram até a gente, que é, Mariana, falta um ano e meio para pegar minha cidadania portuguesa, mas eu não quero mais morar aqui, eu quero me mudar para a Alemanha. Pô, filho, espera mais um pouquinho. A não ser que seja muito ruim, espera mais um pouquinho, pega a sua cidadania portuguesa e vem pra cá com a cidadania europeia. Muito mais fácil. Porque senão esse processo de conseguir a cidadania começa do zero. Então, às vezes, vale a pena. Às vezes, por exemplo, você tá só meio ano em Portugal, precisa, sei lá, não sei quantos anos é, eu não sei muito sobre as regras em Portugal, tá, gente? E aí, vamos supor que, sei lá, precisa de ainda mais 5 anos, não sei, para você pegar a sua cidadania, ou não tem nem previsão de você pegar a cidadania. Aí vambora, começa o processo do zero e acabou, e você faz aqui a sua questão, todos os seus vistos. Mas infelizmente não facilita, não significa basicamente nada. A única coisa que significa é que você pode turistar, né, visitar aqui tranquilamente, sem usar o seu período de 180 dias de turista na Europa. Então você não tem mais esse prazo, não precisa mais disso, mas para questão de visto, para trabalho, etc., não facilita, não faz muita diferença, tá bom? Agora, a segunda pergunta. Como você veio para a Europa e por que você escolheu a Alemanha? Como eu vim, foi de avião. Brincadeira. Brincadeira. A gente decidiu, a gente fez uma planilha gigante. Eu já fiz alguns vídeos aqui explicando sobre isso. No Instagram também tem um monte de conteúdo há anos sobre esse assunto, mas vou explicar aqui para vocês, basicamente. A gente decidiu que queria ser do Brasil. Isso era uma decisão que, na verdade, a gente tinha, assim, separadamente, né, gente? A gente não se conhecia, a gente não se conhece desde sempre, mas são perguntas, eram coisas que os dois tinham desde sempre, mas a gente sempre faltava alguma coisa. Às vezes faltava, sei lá, às vezes não, sempre faltou o dinheiro, às vezes só faltava realmente a emancipação, porque, sei lá, eu tinha, tipo, 14 anos, já queria sair do Brasil, e só que assim, né, eu não podia, tipo, sei lá, conseguir o visto de trabalho com 14 anos,
anos, então não ia rolar, e também nem tinha noção de nada ainda naquela época, eu só sabia que eu queria ser do Brasil, o Ricardo da mesma coisa, e aí a gente se conheceu e falou, vambora, vamos fazer isso acontecer mesmo. A gente decidiu que iria se mudar do Brasil antes mesmo de começar a namorar, tá? A gente só tava se conhecendo, a gente já tinha decidido que ia sair junto do Brasil. E aí a gente começou a namorar, e aí pensou em casar, enfim, foi todo aquele processo, mas foi a primeira coisa que a gente pensou antes de tudo. Aí a gente fez uma planilha, porque escolhemos a Alemanha, né? A segunda parte da pergunta. E aí a gente fez uma planilha com 16 possíveis países que a gente gostaria de morar. Esse é 16 porque foram números que saíram da nossa cabeça, tá? Mas, sei lá, pode ser 2, 3, 10 no seu caso ali, quantos você preferir. Aí a gente fez essa planilha com 16 países que possivelmente eu gostaria de morar. E nessa planilha, quem é nosso assessorado tem acesso a essa planilha, não se preocupa. E aí a gente tem essa planilha e a parte 2 da planilha que também tá lá, que são as diferenças de custo de vida e se vai, qual cidade da Europa, da Alemanha que vale a pena morar. Então a gente fez também uma planilha com as principais cidades da Alemanha, seus custos de vida e seus prós e contras de cada uma, para você decidir dentro das suas prioridades, do seu padrão de vida, da sua profissão também, qual cidade da Alemanha que vale mais a pena, mas isso está só disponível para os nossos assessorados, que o link está aqui embaixo. Mas a gente fez então essa planilha com 16 países. Tinha Espanha, Portugal, Itália, Alemanha, Canadá, Austrália, Estados Unidos, Nova Zelândia, enfim, tinham diversos países. E aí a gente chegou no nosso top 3, que era Austrália, Canadá e Alemanha. A Austrália saiu da lista, porque a gente olhou e falou assim, pô, cara, são muitas horas de voo, muitas horas de distância de fuso horário, né, de diferença do Brasil. Pô, é um inferno na Terra você sair da Austrália para o Brasil, é um voo super caro, são quase 2 dias contando com o fuso horário de ida, quase 2 dias de volta também por causa do fuso horário. Nisso você pega uma férias de 15 dias, um terço dela praticamente já foi só para se deslocar, só para deslocamento. E aí você vai chegar podre, destruído no Brasil. Assim, não que você não vai chegar da Europa podre, destruído, mas você vai chegar bem menos do que da Austrália, né? E além de que é um voo mais barato. E aí, nisso, então, a gente descartou a Austrália. Depois a gente ficou entre o Canadá e a Alemanha. O ponto do Canadá é que os vistos valem para cada província, e aí a gente ficou pensando nesse assunto, a gente falou assim, pô, também o Canadá ele tá meio isolado no planeta, né? Então, assim, facilmente, você consegue ir para onde? Para os Estados Unidos, só. E a Alemanha, ela tá ali no centrão da Europa, então você consegue ir para um monte de países da Europa rápido, fácil, barato, que é o que a gente faz esse tempo todo. Então, isso é uma coisa que chama muita atenção. E também outro ponto é que eu tenho cidadania espanhola, com isso, por ter cidadania espanhola, não precisaria de visto para morar na Alemanha. E o Ricardo conseguiria, o Ricardo não tem cidadania espanhola e não pode pegar a cidadania espanhola, a não ser que a gente more lá, mesmo casados a gente não pode, a não ser que a gente more lá. Então a gente decidiu que não iria morar na Espanha por custo mesmo, a gente tirou por custo-benefício ali, porque o custo de vida na Alemanha e na Espanha são completamente diferentes e a Alemanha fazia bem mais sentido pra gente. Então a gente decidiu que não iria se mudar para lá. E aí, então, a gente viu que tem o visto de cônjuge de cidadão europeu, que é um visto bem mais fácil, que o Ricardo poderia trabalhar, estudar, fazer o que ele quisesse aqui na Alemanha, e depois, na época que saiu o visto, em 10 anos ele poderia pegar a cidadania. Hoje, esse número diminuiu, são só 5 anos, e o Ricardo pode pegar a cidadania dele em 5 anos, de Alemanha, e então ele já está começando agora o processo, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele já começou o processo dele de cidadania alemã. E, enfim, a gente viu que fazia sentido, porque ele conseguiria um visto muito fácil, que eu posso explicar melhor sobre esse visto para vocês. Enfim, faria todo sentido pra gente. E aí foi por isso que a gente escolheu a Alemanha ali. E realmente foi uma questão não só friamente pensando em números, pensando em salários e custos, etc., mas também pensando numa questão de que a gente gosta da cultura alemã, a gente vê que faz sentido o jeito que eles pensam, o jeito que eles agem no geral. Claro que tem horas que a gente fica irritado, que a gente fica bravo, que a gente não gosta, tem coisas que a gente não gosta, assim como a gente iria encontrar coisa que a gente não gosta em qualquer lugar do mundo, você vai encontrar coisas que você não gosta em qualquer lugar do mundo, não se preocupa. Então, assim, num geral, fazia muito sentido também, não só o pensamento frio, né, de valores, etc, etc, mas também o pensamento de cultura, de forma de agir, da forma de pensar, da forma deles trabalharem, a forma deles também de pensar uma coisa que eu gosto muito, que a gente gosta muito
balanço entre a vida pessoal e a vida profissional, eles respeitam muito isso. Nós que somos de São Paulo, eu não via isso, pelo menos que a gente é do Brasil, eu não via esse respeito entre a vida pessoal e a vida profissional. As coisas elas entravam uma na outra, que para mim eu não concordava muito. Então, por exemplo, até mesmo países como os Estados Unidos é um país que a gente também jogou de lado justamente porque essa questão cultural de trabalho a gente também não concordava muito. Então também saiu. Então é uma decisão que realmente tem que ser tomada com não só o lado emocional, mas também o lado racional, e também não só o lado racional, também o lado emocional. Tem gente que, por exemplo, se incomoda muito com frio, que não suporta a ideia de passar frio. Então, assim, não é que você vai passar frio aqui, né, gente? Existe casaco, existe roupa de frio e tudo, mas que não gosta de países frios, que gosta do calor, do sol, aquela coisa toda. Então, não faz sentido só você ficar pensando na parte fria da coisa, né, na parte monetária da coisa, digamos assim, se você não se adapta à cultura do país ou à situação que o país está. Ou do mesmo jeito ao contrário, eu gosto mesmo de passar frio. Pô, então você não vai, sei lá, se mudar para Nova Zelândia, para Austrália, talvez, que são países mais quentes, entende? Então, enfim, são coisas que a gente analisou dessa forma. Agora, terceira pergunta. É impressão minha ou as comidas na Alemanha não são temperadas? Gente, o tempero da Alemanha é diferente, o tempero. Cada país, né, tem o seu tempero. No Brasil, a gente tende a temperar bastante as coisas, principalmente com alho e cebola. E aqui não tem tanta essa cultura, o que não significa que as comidas não são gostosas, é só um tipo diferente de tempero. Então, em casa a gente continua temperando do nosso jeito, a gente tempera bastante a comida, a gente não mudou. A comida, inclusive, as pessoas perguntam: o que vocês comem no dia a dia? Gente, eu como a comida de sempre mesmo. Eu posso comer arroz, posso comer feijão. Inclusive, que é nosso assessorado tem a lista de todos os itens que você. Todos os itens brasileiros, qual o nome aqui, onde comprar, qual a forma mais barata de comprar. Então, assim, não tem desculpa para você não fazer seu churrasquinho, não tem desculpa para você comer seu arroz e feijão, para você comer só polenta frita, só mandioca frita. Não tem problema. Então, assim, no geral, a gente come como a gente comia no Brasil mesmo, sem muita diferença. Os temperos existem aqui, é só você colocar na sua comida. Mas para restaurantes, realmente o tempero é diferente. Eu também acho o tempero aqui um pouco mais fraco. Por exemplo, eu conheço muitos indianos aqui que eles acham a comida aqui horrível. Eles falam que é comida de hospital. É claro, porque comida indiana é uma comida muito temperada. Então, claro que você vai sentir essa diferença. Mas cada país enfim, um tipo de comida diferente. Então é isso. No geral, eles temperam menos que a gente no Brasil. Mas que não se preocupa, você não é obrigada a comer essa comida todos os dias. Na sua casa, você vai comer e temperar a sua comida como você achar melhor. Agora, pergunta número 4. Durante o inverno, é possível sair de casa, seja para trabalhar ou para trabalho ou lazer? Sim, é totalmente possível. A nossa vida anda que é uma beleza, não tem problema nenhum. Inclusive, eu tô gravando esse vídeo no outono, mas quando chegar o inverno, eu vou mostrar para vocês como é realmente uma rotina no inverno. Vocês vão ver que é normal. Se você já tá se vendo, se você tá vendo esse vídeo depois, provavelmente esse vídeo já saiu também, o vídeo de inverno, então dá uma olhada aí. Mas basicamente é isso, a nossa vida funciona normal. A diferença é, ao invés de usar um tênis, tá nevando, a gente tem que usar uma bota de inverno. Ou tá muito frio, tem que usar uma bota de inverno. Ao invés de você botar uma blusinha, uma camisetinha, uma calça, tênis e sair de casa, você tem que botar ali, às vezes, uma segunda pele, um casacão, um gorro, uma luva. Também tem que ter alguns cuidados com a pele, que também, quem é nosso assessorado, a gente ensina direitinho a fazer isso. Então, cremes adequados para a boca, para o rosto, senão começa a rachar, né? A pele começa a rachar, a unha começa a rachar, a boca também começa a rachar e começa a sair algumas feridas, se você não prestar atenção, se você não souber como fazer. Então você só tem que tomar esses cuidados de inverno, também a quantidade de sol também que interfere, então talvez converse com seu médico, talvez você tenha que tomar uma vitamina D ali durante o inverno para compensar, talvez não, enfim, não sou médica para dizer isso. Então você só tem que tomar os cuidados do inverno. De resto, a vida continua normalmente. Por exemplo, você também vai trocar alguns eventos, né? Então você não vai fazer um piquenique no parque, porque provavelmente você vai congelar. Então você não vai fazer um piquenique no parque. Então você vai trocar ali o rolê. Você não vai pra praia durante o inverno, a não ser que seja uma praia fora de um país que não esteja no inverno, né? Então, por exemplo, a Alemanha tem praia, a gente adora ir pra praia na Alemanha, mas a gente não vai no inverno, não faz muito sentido
Quer dizer, você pode ir pra praia, mas não aconselho que você entre na água. Esse é o meu ponto. Então, enfim, você só vai trocar ali alguns dos rolês que você for fazer, mas de resto é vida normal. A gente trabalha normalmente, a gente tem nosso lazer, a gente vê os nossos amigos, a gente vai no supermercado, a gente viaja dentro da Alemanha, a gente viaja fora da Alemanha, a gente passeia, a gente faz muitas caminhadas também ao ar livre, enfim, a vida segue, a vida anda normalmente. Pergunta número 5. Nossa, gente, eu sou um pouco cega, não sei se vocês conseguiram ver, eu sou um pouco cega, então eu fico aqui prestando atenção. Número 5. A adaptação na Alemanha foi mais fácil ou mais difícil do que você imaginou? Olha, a minha adaptação, em algumas partes foi mais fácil, em algumas outras partes foi um pouco mais difícil, porque a gente se mudou no iniciozinho da pandemia, como eu já expliquei algumas vezes para vocês aqui. A gente se mudou no iniciozinho da pandemia, então assim, tudo estava fechado, tudo você não podia fazer, tinha muita coisa, enfim, né, gente? A pandemia não foi legal para ninguém. Então, tinha essa questão da adaptação, que era mais a questão da adaptação da pandemia, a gente tentar entender o que era da Alemanha, o que era da pandemia, o que era cultural, o que era cultural da Alemanha, o que apareceu por causa da pandemia. E depois a gente foi entendendo, foi se adaptando e foi entendendo o que era, o que não era. Então, assim, se não fosse a pandemia, teria sido muito mais fácil do que a gente imaginou. Eu realmente estava muito preocupada com a questão da língua, se eu iria gostar, se eu iria me adaptar, se as pessoas iriam ficar brigando comigo, se as pessoas iam gritar comigo. Assim, teve gente brigando comigo, teve gente gritando comigo, óbvio, assim como teria em qualquer lugar do mundo, incluindo no Brasil. Mas eu diria que foi mais fácil do que eu imaginava, mas por causa da pandemia teve momentos que foram mais difíceis. A única coisa que foi mais difícil do que eu imaginava na época, que eu não levei em consideração e que hoje eu sou extremamente chata com os nossos assessorados com isso, que é a questão do aluguel do apartamento. Qualquer cidade da Alemanha, qualquer cidade grande na Alemanha que você for, você vai ter dificuldade de procurar conseguir um apartamento. Isso não é só porque você é imigrante, porque você é brasileiro, não é nada disso. É porque são mercados que são muito aquecidos e todo mundo tem essa dificuldade. Inclusive o alemão, nascido, criado, vivido e morado aqui a vida inteira. Todo mundo tem essa dificuldade. É uma coisa que eu sabia que existia, mas eu não entendia o tamanho da proporção do negócio. E que hoje, como eu falei, eu sou super chata com os nossos assessorados sobre isso, porque foi uma coisa que a gente penou, que a gente errou. Não que errou, mas assim, que a gente subestimou, eu diria. E que muita gente subestima também, porque como isso não é algo que existe no Brasil, a gente talvez não consegue nem mensurar como isso é. Então acaba tendo esse problema. Enfim, eu acho que foi isso o nosso problema maior de adaptação, esse foi o nosso maior erro, mas de resto funcionou bem, foi mais fácil do que eu imaginava para muitas coisas. Enfim, é isso, gente. Me conta aqui o que vocês acharam, me conta aqui se vocês ficaram ainda com alguma dúvida, me conta aqui outras perguntas que eu faço a parte 2, 10, 20, 40 desse vídeo até resolver todas as perguntas para vocês. Não esquece de me seguir no Instagram, @enfimberlim, e deixar o like aqui no vídeo, tá bom? Então é isso, gente. Tchau!